Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos a todos aqui. A cada semana nós temos percebido a casa mais cheia, temos visto rostos novos, e isso nos deixa tão cheios de alegria, porque essa casa, como nós sempre fazemos questão de dizer, é nossa, porque é de Jesus. Então, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se em casa, fiquem à vontade. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro Leonardo Arruda, da cidade de Limeira, juntamente com a sua esposa Vanessa. Sejam bem-vindos, muito obrigada. Ele vai trabalhar conosco o tema A Lição da Semente. Mas antes de darmos início ao trabalho da noite, nós sempre passamos alguns recadinhos. Para quem já frequenta a casa há mais tempo, sabe que nós temos um histórico de contarmos com a colaboração dos frequentadores. Em que sentido? Esta casa, para quem não conhece, nós a recebemos em doação, e com o nosso trabalho e colaboração de todos que nos acompanharam nessa jornada, nós conseguimos deixá-la no ponto que está. Entretanto, nós ainda temos uma parte ali atrás, bem grande, para concluir, e por isso, além das contas, além das contas diárias, luz, água, IPTU, etc, algumas coisas que a gente quer equipar a casa, um data show, enfim, todas essas coisas materiais que a espiritualidade não nos proporciona. Então, qual é a maneira que nós encontramos para que a gente possa prosseguir nessa caminhada? É oferecendo a vocês oportunidades de comerem coisas gostosas. Então, a gente aqui nós temos épocas de yakisoba, temos épocas de feijoada, temos épocas de pastel, e agora estamos chegando à época do panetone. Tenho certeza que a maioria aqui gosta de um bom panetone, molhadinho, recheado, e para quem não gosta do panetone, nós teremos o chocotone. E o diferencial desses produtos que a gente oferece a vocês é que, assim, quando vocês nos auxiliam adquirindo o nosso chocotone, o nosso panetone, vocês estão indiretamente auxiliando mais 3 entidades. Por quê? Esse panetone é fabricado pela panificadora Bambini de Campinas, que é do Centro Allan Kardec, lá de Campinas, e através da renda da venda dessa padaria Bambini, eles também sustentam mais 3 obras assistenciais lá em Campinas. Então, é uma oportunidade que a gente encontrou de auxiliá-los, através do auxílio que vocês nos prestam. Nós estamos recebendo as encomendas dos panetones, e é assim, nós teremos panetone de meio quilo ao preço de R$ 22,00, o panetone de 1 quilo por R$ 35,00 e o chocotone de 750 gramas por R$ 35,00 também. Tá? Então, quem quiser fazer as suas encomendas, nós vamos ter também, depois que a encomenda chegar, vamos ter aqui para vender todas as terças-feiras, uma quantidade, que a gente também não pode comprar um caminhão de panetone, que a gente não consegue, e são produtos perecíveis. Mas, então, agora a gente está abrindo essa nova promoção natalina, como disse um amigo meu hoje para mim, lá onde eu trabalho, falou: nossa, vocês só engordam a gente. Mas não é, a gente quer encher vocês de amor, e receber em troca esse auxílio para que a gente possa continuar, fazendo o que é necessário aqui na casa para o conforto de todos, para acolher a todo mundo da melhor forma. Bom, dito isso, eu também quero apresentar a vocês esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento gratuito da USE Piracicaba, e que vai ficar ali disponível para quem quiser levar para si, levar para os amigos, para os companheiros de trabalho, para aquelas pessoas que não conhecem a doutrina espírita e que dessa forma nos dão a oportunidade de apresentar a doutrina através desse livro, que traz os seus fundamentos de forma coerente, de forma fácil de entender, sem misticismo, sem aquela aura, de mistério e sobrenatural que colocam sobre a nossa doutrina. Então, quem desejar, é só retirar o seu exemplar ali, quantos desejar, para levar para os amigos ou para si mesmo. E, dito isso, vamos à tarefa da noite,
convidando a todos a elevarem o pensamento, a abrirem o coração, a abrirem a mente nesse momento, para que possamos juntos agradecer ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de convivermos com os nossos familiares, espíritos aos quais nós somos agrupados para nosso aprendizado e auxílio mútuo, agradecer pelo pão de cada dia à nossa mesa, pelo teto que nos abriga, agradecer até pelas dificuldades da nossa vida, porque a doutrina espírita nos traz o entendimento de que cada obstáculo é uma oportunidade de desenvolvermos as nossas potencialidades, de usarmos a nossa inteligência, de fazermos as nossas escolhas de forma coerente e correta para o nosso crescimento espiritual. Então, que possamos nessa noite aproveitar a reflexão que o nosso companheiro Leonardo irá nos proporcionar, aproveitar as energias da casa e que possamos retornar aos nossos lares plenos de tudo isso que vamos receber aqui e que possamos dividir com os irmãos que estão a caminho conosco. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Bom, sempre uma alegria muito grande poder estar junto com vocês. Alguns rostos conhecidos, alguns corações já conhecidos, outros corações novos, né? Mas aproveitando, agradecer o convite mais uma vez por aqui estar, de podermos dividir esses momentos tão importantes, de falarmos do Evangelho, de nos colocarmos a serviço do Cristo e a compreender qual tem sido o nosso chamado enquanto encarnados. Parabenizar pelo ponto de luz que aqui nós estamos, né? A pensar como sendo uma bênção divina a todos os corações, aqueles que já frequentavam e aqueles que passarão a frequentar a partir de agora. Então, que esse novo ponto de luz dessa cidade possa irradiar sobre todos aqueles que necessitam. Quando a pensar da fala de hoje, quando pensar na própria lição da semente, essa reflexão ela veio ao encontro quando eu estava junto com um colaborador lá da empresa em que eu faço parte, e ele me colocou a dizer que me acompanhava, me assistia, que via os vídeos, as minhas palestras e as minhas postagens, as mensagens que eu coloco, e que ele tinha levado um tempo ali a debruçar sobre as palavras e as mensagens, porque ele é de uma denominação diferente, ele tem uma fé diferente, e ele tentava entender, mas que para ele, muito no seu íntimo, bastava acreditar na vinda do Cristo para que ele pudesse ser salvo. E nós, por vezes, vamos caminhando também de forma inconsciente aqui na Terra, enquanto encarnados, e pensando que bastaríamos acreditar em Jesus ou a nos colocar a ouvir a mensagem dele para que nós também já pudéssemos ser salvos ou traduzidos para a doutrina espírita, já bastaria para nós estarmos progredindo. Uma das companheiras que conosco estuda também nos disse, também nos serve de reflexão, que uma hora ou outra nós seremos colocados a progredir e a avançar, mesmo que de forma inconsciente, porque estaremos nós em um funil e que a força de Deus iria nos guiando e que nós seríamos levados a de fato avançar e chegarmos ao estado da perfeição. E aí nós vamos refletindo como nós não temos compreendido as próprias palavras do Evangelho, como na atividade espiritual ainda temos dificuldade de compreender aquilo que o próprio Cristo veio nos chamar. Então, ao falar da lição da semente, é justamente a oportunidade de percebermos a maneira como a semente se porta no seio do solo. Tudo que se faz necessário até que ela se transforme de fato numa grande árvore. Então é preciso que nós de fato primeiro escolhamos um solo adequado. E podemos pensar que pouco importa o solo, porque bem tratado esse solo cria condições e dá a condição para a semente se desenvolver. A pensar que temos nós que florescer aonde Deus tem nos plantado. Então vamos pensar que ao olhar pela semente é preciso que nós escolhemos um solo, façamos um buraquinho, coloquemos a semente lá dentro, fechemos o buraquinho
e contemos com a sorte, para que os pássaros não venham, não comam, e aí sim, se a natureza permitir e o solo der condições, a semente se coloca então a romper a casca, a sair daquela proteção, daquela casca que impede o seu germinar. Começa a crescer as raízes, lentamente começa a chegar à superfície do solo e ao encontrar com o sol, compreende que ali é o seu destino e começa a fortalecer ao crescimento. Os galhos, as copas, chegando então ao seu ápice do crescimento e dando sustento, inclusive para receber os pássaros. Poderíamos nós pensar a falar justamente da parábola do semeador ou do grão de mostarda, mas estamos a falar de nós mesmos nesse processo da semente. Temos ouvido o Evangelho, temos ouvido a palavra do Cristo, e a doutrina espírita tem nos dado tantos ensinamentos a mergulharmos na profundeza de nós mesmos, do nosso solo íntimo. Então devemos compreender como essa semente do Evangelho nos dado todos os dias tem que florescer. Por que é que nós temos dificuldade de sair da casca? Por que é que nós não nos colocamos a nos relacionar com aqueles que estão conosco, representado como sendo as propriedades do solo? E por que é que nós buscamos estágios muito elevados e esquecemos que toda grande árvore começa pequenina? O primeiro olhar que nós devemos trazer é que nos estágios iniciais, quantas dificuldades aquela árvore passou, quantas tempestades, ventos, chuvas, maltrato se fez necessário para que ela se fortalecesse e chegar na condição que ela está. Então nós vamos olhando o Cristo, vamos admirando aquele Espírito e vamos imaginando que basta crer. Mas o grande convite do Cristo não é para crer nele, para que nós possamos chegar ao que ele é hoje. Mas se nós não criamos condições de romper com a casca, de iniciarmos o nosso estágio, talvez nós nunca chegaremos. Não será por apenas crer que nós seremos salvos, e também não será parado que seremos levados a esse funil da perfeição. É preciso que façamos a nossa parte, é preciso compreender os passos necessários para fortalecer a semente do Evangelho no nosso coração. E aí poderemos pensar então que uma vez plantado, e os ensinamentos do Cristo já estão dentro de nós desde pequeno, todos nós já ouvimos falar em Deus, já ouvimos falar no Cristo, já recebemos a sementinha. Agora então Deus começa a trabalhar o nosso solo íntimo ao longo do tempo, ao longo das nossas jornadas espirituais, a fim de que tenhamos coragem de entrarmos em contato com o solo e romper a casca da semente. O primeiro adubo que o Deus nos envia é justamente pensarmos nós pela fé. Estamos nós ali plantados a sementinha no nosso coração. Já trazemos a consciência de Deus, já trazemos os ensinamentos do Cristo. E agora é preciso que, ao trabalhar o solo pela fé, tenhamos coragem de caminhar. Porque ao olhar tudo que nós já passamos, todas as nossas experiências, a pensar apenas dessa encarnação, quantas coisas nós já conseguimos fazer. Por vezes vamos no automatismo e achamos ser incapazes. Mas é a fé que nos coloca a vivenciar o dia a dia, que nos convida pela coragem a entendermos que no futuro teremos de fato dias melhores, que nos convida na relação um para com o outro de ganhar coragem para caminhar mais longe, mas também a lembrarmos de Deus, a pensar que a fé é aquela ligação que nós, espíritos criados por Deus, nos colocamos a entrar em contato com o divino, a pensar que a fé que nós tanto buscamos não pode ser algo que nós imaginamos trazer pronto, não pode ser algo que eu imagino copiar do outro, mas que eu coloco a desenvolver a partir do caminhar diante das dificuldades. É a confiança, é o acreditar,
é estarmos ligados com os ensinamentos divinos, a compreender que de fato tudo o que precisamos já trazemos dentro de nós. Assim, a fé é uma construção de tudo aquilo que nós fizemos em tempos anteriores, não agora, mas no passado. Por isso nós estamos aqui, pela fé que nós desenvolvemos ao longo do tempo, que não se limita apenas a essa vida ou a essa existência na carne, mas muito antes daqui. Já nos trazendo então um entendimento muito maior de que, se estamos limitados a avançar e a florescer a semente do Evangelho, talvez por muito tempo já tenhamos criado essa barreira e temos evitado sair. E Deus vai entendendo que, diante da nossa fé, ora nós criamos coragem, mas ora nós também nos amedrontamos. Ora nós sentimos entusiasmados, ora nós nos colocamos a ficar acanhados diante do trabalho, diante do florescer com o Cristo. Ele então vai nos enviar a esperança, a dizer para nós que, se nós estamos plantando, nós colheremos dias melhores, nós cresceremos, nós conseguiremos de fato desenvolver as copas das árvores, mesmo que comecemos pequenino, assim como a semente no seu processo. Que nós não tenhamos medo e que nós tenhamos certeza que o futuro é justamente a consequência de tudo aquilo que nós temos construído hoje. Mas que a esperança, como um adubo que Deus envia ao solo, ela também é algo que nós colheremos somente lá à frente. Então, por vezes, como é muito distante, nós deixamos para trás, perdemos a vontade de rompermos com as nossas cascas. Deus vem então e nos envia a caridade dos amigos para conosco, a estimularmos nos momentos de tristeza, nos momentos que nos falta coragem para seguir, no momento em que a dor bate ao nosso coração, no momento em que nós achamos que tudo está perdido, é a caridade que vem até nós, pelos braços dos amigos, dos familiares, de pessoas que às vezes nós nem conhecemos, por pessoas que conhecemos e distantes de nós está. A todo instante sentimos então esse presente divino da caridade batendo aos nossos corações, para que sintamos não estar abandonados. Porque vamos no automatismo e esquecemos que o plano espiritual conosco está. E aí, como nós vamos nos afastando do plano espiritual, Deus vai fazendo chegar esses verdadeiros anjos em nossa vida, encarnados e desencarnados, para que continuemos a romper. Mas fato é que a semente, ao encontrar com o sol na superfície do solo, ela ganha força para crescer. E diante desse crer e descrer, caminhar e retroceder, é que Deus vem e nos manda a verdade. A verdade representada pelo Cristo, pelo ensinamento de Jesus, que assim como o sol na semente, também nos convida a sairmos das profundezas de nós mesmos, a deixarmos a caverna mental que muitas vezes estamos e a buscar aqueles pontos que nós vamos colocar a crescer. Mas nós vamos olhando que preferimos nos limitar, ao invés de aceitarmos o convite da grande luz, a pensar que o próprio Evangelho, o Cristo vai nos dizer que a verdade é aquela que nos apresentará todas as verdades. Haverá um dia em que a verdade virá e nos mostrará toda a verdade. E a doutrina espírita então se mostra como sendo essa grande verdade aos nossos olhos, a mostrarmos tudo aquilo que nós não percebemos pelo limiar material que nós ainda estamos, pelo plano material que ainda nos convida a viver os gozos da matéria e a não sentirmos os convites no nosso coração. A semente é uma grande lição a todos nós, a buscarmos olhar na natureza, a compreender que o espelho daquilo que o alto espera de nós, nós encontramos nas formas mais simples, na própria semente, na próprio despertar daquela semente viva plantada no seio do solo. O Evangelho é essa alegria que nos convida a sentir a semente viva dentro de nós. E por que é que temos limitado a deixar florescer? Por que é que temos dificuldade de colocar afora
aquilo que nós viemos colocar. Como o próprio Cristo nos diz, por que não temos deixado a nossa luz florescer se nós já trazemos dentro de nós? Esses adubos falados da fé, da esperança e da caridade são as virtudes que Deus já tem plantado dentro de nós. São as virtudes infusas, que não é virtudes pessoais de cada um, mas é o reflexo do próprio Deus para conosco, criatura, que espera a nossa parte, que nos convida a entregarmos de nós, na atividade espiritual que cada um aqui desenvolve, a lembrar que cada um vive um ponto específico dessa caminhada. Na atividade verdadeira do Evangelho, cada um foi chamado a cumprir o seu papel. E é preciso que nós então nos coloquemos ao crescimento, ao avanço, a um progresso, não somente quando aqui estamos, não somente em momentos isolados que lembramos do alto, mas como Lucas nos traz no capítulo 13, a pensar no progresso, a buscarmos hoje, amanhã e sempre, a entendermos que aquilo que temos ensinado e aquilo que temos sentido de Jesus dentro de nós, do seu Evangelho, precisa ser buscado e estimulado constantemente, e não apenas nos estágios de necessidade. Então vamos sentindo que é preciso fazer a nossa parte, é preciso que intensifiquemos as nossas atividades, muitas vezes através do esforço, muitas vezes através do suor, muitas vezes através da dor, e alinhando então esses intensificar dessas sensações espirituais, morais, físicas, aliado ao plano espiritual, a lembrarmos da importância de comungar com Deus nessa grande aliança que somos convidados, a não caminharmos sozinhos ou solitários, apenas olhando nas entrelinhas do mundo, porque temos nós nos apaixonado apenas pelas coisas do mundo, temos nós buscado ser influenciado apenas pelas coisas materiais. E se estivermos nós nos movimentando apenas pelas coisas materiais, talvez nós não estejamos de fato a serviço do Cristo. Como Paulo traz como instrução à comunidade de Gálata, se eu ainda estivesse buscando oferecer aos homens, talvez eu ainda não estivesse sendo servo do Cristo. E o grande olhar é porque nós temos recebido toda a instrução do Evangelho, se não for para nós colocarmos em prática, se não for para compreendermos o nosso verdadeiro papel diante da humanidade, se não for para compreender a nossa missão como espíritos, se não for para compreender qual é o nosso verdadeiro objetivo enquanto encarnado. É preciso que nós coloquemos diante desse barco da evolução toda essa força necessária aliada com aquilo que o alto tem nos enviado, a perceber o que mais importa para cada um de nós, mas cumprindo o nosso dever, cumprindo o nosso papel, não apenas nos colocando relegados às coisas espirituais e deixando os nossos deveres materiais, porque se assim o fosse, não teríamos encarnado. Mas também não querer aproveitar somente as coisas materiais e esquecermos do espiritual. A trazer para dentro de nós que aquele que apenas caminha pela matéria, mesmo que com boa intenção, em algum momento sentirá então a escassez do sentimento em vosso coração, porque as virtudes não terão desenvolvido. Mas se nós também nos colocamos apenas ao processo mediúnico ou nos colocarmos apenas à oração, também sentiremos que as raízes não vão fincando dentro de nós, porque nós estaremos mais fadados à ociosidade e teremos que retornar mais uma vez para desfazermos esses laços da ociosidade que por tempos temos trazido para a rota do nosso espírito. Então precisamos pensar se nós temos sido agitados demais pelas coisas do mundo ou calmos demais para as coisas do alto. Talvez é um momento de pensarmos quantas vezes nós já temos tido a oportunidade de acalmar, ou quantas vezes nós temos tido a oportunidade de acelerar e nós não recebemos o convite do alto. A lembrar quando Jesus
se coloca junto de Marta e Maria. E Marta vai chamar Jesus a dizer que Maria tinha abandonado todo o serviço da casa para se colocar ao pé do Cristo, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus vai olhar para Marta e dizer: Marta, Marta, por que andas tão preocupada com as coisas do mundo? Maria escolheu a boa parte, e dela não mais será tirada. Porque Maria tinha compreendido a necessidade de equilíbrio entre essas duas forças, entre o esforço e a ligação com o alto. E é assim que nós temos que nos portar diante do crescimento do Evangelho dentro de nós, a perceber qual é o verdadeiro chamado, qual é o Cristo que nós temos buscado e o que Ele tem significado para cada um de nós. Porque temos buscado o Cristo, mas pouco o busca e tem a vontade de com Ele estar. A pensar que temos nos movimentado, ainda que lúcidos espiritualmente, assim como Jesus em contato com os peregrinos na estrada de Emaús. Os peregrinos vinham se lamentando e comentando tudo de bom que o Cristo tinha feito, mas que o Cristo tinha desencarnado e que todas aquelas esperanças tinham sido perdidas. E o peregrino ao lado deles vai seguindo, conversando, falando das coisas boas, relembrando as coisas de Jesus também. E somente quando chegou ao local eles foram perceber que aquele que com eles caminhava era o próprio Jesus, a sua companhia. E nós temos sentido todas essas bênçãos em nossa vida e nós temos dificuldade de encontrar Jesus nos convidando ao bom trabalho, nos convidando ao bom combate, como Paulo nos lembra, o combate de nós mesmos. Temos ainda olhado e preferido escolher aquele Jesus que se coloca como o transformador da civilização, que nos coloca um ponto na história a lembrarmos do Cristo antes de Cristo e depois de Cristo, como se fosse esse o Cristo que de fato importa, pela visão dos historiadores, dos estudiosos. E assim nós nos colocamos muitas vezes, estudando e lendo, mas deixando Jesus lá na história, a olhar pelos manuscritos, a tentar buscar os objetos, tudo aquilo que vai levando e ligando a Jesus num ponto histórico da civilização. Então Jesus, para muitos de nós, realmente é aquele que transforma a civilização. Para outros, Jesus é colocado apenas como motivo de estudo diante da própria teologia do mundo, que nós temos buscado compreender Deus através do Cristo. Nós temos tentado olhar para o Cristo apenas tentando compreender a influência dele na sociedade. Então nós olhamos para Jesus e vamos pensando como ele transformou todas as pessoas, como que hoje nós falamos de Jesus e nos sentimos mais aliviados. A influência do Cristo diante da sociedade, o papel da religião na própria sociedade. Então nós vamos vendo que Jesus parece muito mais um legislador das crenças do que aquele que tem chegado ao nosso coração, que tem nos dado novas leis, novas diretrizes, quando ele mesmo diz que não tinha vindo trazer novas leis, não tinha vindo destruir as leis, mas cumpri-la, dar seguimento, mostrar como fazer. E nós ainda estamos presos às leis do passado, estagnados ainda a não sairmos da casca. Ou por vezes nos colocamos a questionar, tentar olhar para o Cristo pelo olhar filosófico, a tentar trazer nele pela linha de pensamento e tentar compreender Deus a partir da razão. Como se ao estudar o Cristo, a tentar olhar as mudanças que ele fornece na sociedade, nós compreendêssemos de fato pela razão, pela matéria, o que Deus tem criado. E aí nós vamos nos distanciando, porque ao buscar o Cristo da essência, nós aproximamos, mas ao buscar esses pontos da superfície, vamos nos colocando distantes demais daquilo que ele tem nos convidado. Ele nos traz o Evangelho e vai descascando o Evangelho, passo a passo, dia a dia, etapa a etapa, em cada movimentar da vida, para que nós possamos acessar o interior do fruto
e nos sentirmos nutridos. Mas estamos tendo dificuldade de nos nutrir, porque ainda estamos olhando apenas por fora da casca. E é preciso que nós busquemos força para rompermos com a casca. Não apenas para olharmos nós presos às informações do passado, aos costumes do passado, presos à falta de coragem de compreendermos de fato o que a verdadeira palavra de Jesus, palavras de vida eterna, tem nos convidado a caminhar. Muitos de nós ainda olham para o Cristo como sendo aquele que vai distribuir facilidades, distribuir os remédios às nossas dores, e só buscamos o Cristo quando nós temos um aperto. Só lembramos de Jesus quando nós não sabemos mais o que fazer. E aí nós vamos nos posicionando como os crentes inertes, aqueles que creem no Cristo, mas nada faz. Que pela esperança temos cruzado os braços e imaginado que amanhã teremos dias melhores sem fazer a nossa parte. O que Jesus tem significado para cada um de nós, que Jesus temos buscado no nosso dia a dia. Qual é o sentimento que nós temos buscado estimular em nós mesmos? Mais uma vez, não apenas hoje, não amanhã, mas sempre. A não buscar apenas os prazeres do mundo ou vivemos uma vida de forma inconsciente, porque temos percebido que apenas crer no Cristo e não estar em Cristo, nada importa para nós. Acreditar naquilo que nós lemos, se nós não colocarmos a razão, se nós não compreendermos de fato que a fé nos convida ao passado, e que nós temos que trazer pela razão o significado do Cristo presente dentro de nós, nós não vamos caminhar. Por isso a pensar, mais uma vez, o que Jesus significa para cada um de nós, o que temos buscado ao vir aqui no Centro Espírita. E aí nós vamos sentindo que Jesus não é aquele que apenas reformou uma civilização, Ele nem é aquele que trouxe novas leis. Jesus também não é aquele que nos leva apenas ao pensamento de compreendermos a Deus, e muito menos aquele que distribui facilidades, porque Ele mesmo diz que nós passaríamos dificuldades no mundo, mas se tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos, que aliás Ele também tinha vencido. Então Jesus se posiciona como sendo o transformador individual de cada um de nós, porque somos criaturas individuais, vivendo no coletivo, mas compreendendo o papel que cada um de nós vem aqui cumprir. Jesus é aquele que nos convida a deixarmos o homem velho e vestirmos nós do homem novo, a deixarmos para trás aquilo que fazíamos. Quantos de nós olhamos o passado e pensamos, mas já fiz tudo isso de ruim, como posso agora escolher o bom caminho? E aí vamos sentindo que é justamente aí que o Cristo vai penetrando dentro de nós, nos convidando a nos transformar, a sermos nova criatura, porque se nós estamos em Cristo, nos mesmos sentimentos do Cristo, nos mesmos propósitos do Cristo, nova criatura nós somos. E somos convidados a deixar o passado e a buscarmos o nosso futuro, a buscarmos nosso caminho de perfeição, de progresso, ainda que seja dolorido. A lembrarmos da instrução que Paulo envia à comunidade de Filipe, à comunidade de Filipenses, que tinha poucos problemas, na comunidade, mas que ele mandava a carta como instrução para que eles pudessem se alegrar com a vinda do Cristo ao coração, pedindo que de fato o nosso amor possa crescer em conhecimento, mas também em sensibilidade, a sentir aquilo que de fato importa, a não darmos valor para aquilo que não agrega nada para nós, a lembrarmos que, por vezes, a cultura e a santificação são as asas que nos levam ao trono divino, que esses dois ativos, a cultura e o conhecimento e a santificação, é de fato a importância para nós alcançarmos estágios superiores. Mas entre aquele que sabe e aquele que ama sempre está muito à frente. Então é preciso deixar o Cristo invadir o nosso coração, dominar os nossos sentimentos.
E lentamente vamos sentindo então que nós vamos perdendo o nosso controle, porque Ele vai assumindo todo o leme. Os nossos instintos, os nossos impulsos, a nossa rebeldia não mais vão fazendo parte de nós. É como se Jesus estivesse nos moldando a um novo propósito, de estarmos nós agora no mesmo sentimento que o Cristo, a sentir aquele que Ele tem sentido, a buscar realizar aquilo que Ele tem buscado também, ainda que de forma pequenina, ainda que nas pequenas vias da vida, ainda que nas pequenas coisas diárias, num sorriso, num abraço, no relacionamento entre as quatro paredes do nosso lar, que deixemos então de querer ter razão a todo instante e possamos dar espaço para os bons sentimentos, invadir o corpo de todos aqueles que lá estão. Porque nós não mais conheceremos Jesus material, mas seremos convidados a conhecer Jesus espiritual. De nós olharmos e compreendermos as mudanças que Ele tem nos convidado a fazer. Que no âmbito do próprio lar, saibamos que somos todos nós convidados a vivermos a experiência das bênçãos divinas da família. E que nós não temos razão, nós temos aprendizado nas relações. A pensar que no ambiente de trabalho, todos nós estamos submetidos a aprender um para com o outro, que ninguém é melhor que ninguém. Mas se o outro tem dificuldade de relacionamento, que possamos entregar o melhor de nós, oferecer a ajuda, porque Jesus é aquele que mesmo incompreendido se colocou ao bom trabalho todos os instantes. Na própria sociedade, ao invés de levarmos os aguilhões que estamos acostumados a levar, a ofender, a querer colocar e obrigar nosso ponto de vista, que possamos caminhar pela pacificação, pela própria humildade que o Cristo nos convidou. Quem dirá na via pública? Que saibamos dirigir o nosso veículo ou caminhando a pé, abençoando todos aqueles que compartilham conosco a via, porque não sabemos o estado que ele está, mas sabemos o nosso estado, sabemos o nosso íntimo, sabemos o nosso sentimento, porque é o sentimento que Jesus vai nos convidando a estacionar. E se nós ainda não conseguimos sentir esse mestre, comecemos acalmando um pouco os nossos pensamentos, trazendo um pouco de humildade, a compreender que nada sabemos, que aliás somos muito pequeninos diante da imensidão do universo. E vamos deixando que Jesus vai se mostrando passo a passo, na mansuetude, na paciência, em todas as oportunidades que nós vamos tendo pelo caminhar, desde quando nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, porque depois que nós dormimos, nós esquecemos, embora o Espírito continue, mas que enquanto na carne, tenhamos a consciência de aqui fazer o nosso papel, de não abandonarmos as oportunidades que somos nós colocados a viver, porque nós vamos compreendendo que se não fizermos hoje, seremos convidados a aqui retornar mais uma vez. A doutrina espírita nos amplia esse horizonte, a lembrar de onde nós saímos, mas de onde nós temos que chegar. E que mesmo que isso se torne doloroso do processo, toda árvore se faz necessária ao crescimento. E nós também precisamos desenvolver os nossos galhos, independente das tempestades, independente da ventania, independente das intempéries que todos nós somos submetidos no dia a dia. Desenvolver os galhos a fim de acolher todos aqueles que conosco se encontram. Os pássaros ganham lugar agora às amizades, aos necessitados. E é esse o papel do verdadeiro evangelho dentro de nós. Fortalecer esse entendimento de que nós não estamos solitários nesse processo. A pensar que somos nós espíritas e somos convidados a esse processo da regeneração. Isso não nos dá o privilégio, mas nos traz o entendimento dos nossos deveres, dos nossos compromissos. E é justamente quando buscamos no Evangelho, no capítulo 20,
no capítulo que vai nos trazer como título, Trabalhadores da Última Hora, Instrução dos Espíritas. Instrução dos Espíritos, a missão dos Espíritas. Erasto vai nos trazer que muitos de nós irão transviar, que muitos de nós escolherão caminhos errados, equivocados, mas que aqueles que ficarem firmes também têm por missão colher e recolher aqueles que desviaram. Que o nosso compromisso é olhar para o outro também, e vai nos dizer que, a compreender daquele que tem cumprido a sua missão, o seu bom trabalho, o seu bom caminho, vai nos listando ali quais são os requisitos necessários a compreender se estamos no caminho. E vai dizer que aquele que tem caminhado pelo bom princípio, aquele que tem de fato buscado os princípios da verdadeira caridade, já tem se colocado ao bom caminho. E aí nós vamos olhar no Evangelho que a verdadeira caridade é aquela que, quando aquele que tiver frio, nós darmos cobertor, aquele que tiver fome, nós darmos de comer, aquele que tiver sede, nós demos de beber, mas aquele que se encontra triste, nós consolarmos, aquele que por um equívoco, por acaso estiver preso, nós visitarmos, aquele que sentir qualquer necessidade, nós entregarmos de nós mesmos, porque quando a esses nós fizermos, ao próprio Cristo nós estaremos fazendo, entrando na mesma sintonia, no mesmo sentimento, que reconheceremos aqueles que estão no bom caminho, como Erasto vai nos colocar, pelo desinteresse pessoal, pela abnegação, mas reconheceremos principalmente pelo triunfo dos nossos próprios princípios. Mas isso não se dá de forma isolada. Isso não se dá se nós estivermos caminhando e buscando essa estruturação de forma solitária. E aí nós vamos finalizando, mas trazendo a mensagem de Bezerra de Menezes, que nos convida a lembrar que solidários um para com o outro, nós somos união. Separados um do outro, somos apenas pontos de vista. Mas que unidos em Cristo, nós alcançaremos os verdadeiros objetivos que cá nós viemos buscar. Então que nós saibamos pedir ao alto, que nos dê força, nos dê coragem para buscarmos continuar nessa união em Cristo, para que de fato a árvore do Evangelho possa fortalecer em nossos corações. E se nós temos dúvida ou dificuldade de como realizar e como fazer, que possamos continuar trabalhando com fé e instruindo com amor. Muito obrigado, meus amigos. Meus queridos amigos, agradecemos mais uma vez aos bons amigos espirituais pela companhia da noite de hoje, pela grande oportunidade de estarmos reunidos ouvindo os ensinamentos de Jesus, a tocar os nossos corações, a aceitarmos a grande transformação que a semente do Evangelho tem solicitado por séculos e séculos em nossas almas. Que saibamos valorizar a cada passo que nós damos, que saibamos valorizar a cada bênção que recebemos do alto, que nos coloquemos dispostos à edificação desse Evangelho bendito, que nos convida a progredir e a avançar em busca dos nossos propósitos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a buscar ainda as nossas dificuldades, a termos força a desenvolver a verdadeira fé, a caminharmos esperançosos diante dos ensinamentos que vamos sentindo chegar aos nossos corações, mas que não nos limitemos apenas à caridade material, mas compreendamos que o convite e o movimento legítimo que o alto espera de nós é que saibamos abrir os nossos braços, buscarmos a união e transformarmos passo a passo cada princípio no nosso campo íntimo.
Que sejamos nós, assim como as árvores, novas sementes aos corações que compartilham conosco nessa estrada. Que possamos fortalecer e ser fortalecidos um para com o outro. Que possamos alegrar nós mesmos, a trazer, ainda que de forma diminuta, o mesmo sentimento de Jesus. Que assim seja.